Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima quarta-feira a todos. Estava tudo mais ou menos ensaiado para que aquele projeto de abuso de autoridade, o projeto que é filho de Renan Calheiros e tem como grande padrinho Roberto Requião, quer dizer, duas figuras aí que emporcalham a política brasileira, esse projeto deveria ser votado hoje lá na CCJ. Mas aí o Roberto Requião, relator do projeto, decidiu adiar o relatório para o próximo dia 9. E aí você pensa, será que Roberto Requião colocou a mão na cabeça e resolveu pensar que esse projeto é um desserviço para o país, que é um projeto que ataca a Lava Jato, que é um projeto que persegue juízes e promotores sérios, porque aqueles que não são sérios, né? A politicaiada compra mesmo, não tem problema, então isso aí é só para perseguir quem de fato trabalha, como a turma da Lava Jato. Não, gente, tem nada a ver com isso. Eu vou contar para vocês quem é Roberto Requião e o que passa pela cabecinha tresloucada de Roberto Requião de Melo e Silva, senador, ele que já foi governador do Paraná, que tem um apelido carinhoso, né, no meio político de Maria Louca, justamente pelos grandes rompantes que tem, e o Requião é um grandíssimo inimigo dos juízes e promotores que atuam de forma decente e da imprensa, inclusive da imprensa que denunciou o seu governo durante aí o tempo em que ele ficou com o poderio no Paraná e que atuou muitas vezes como um grande cangaceiro dentro do estado do Paraná. O Ucho, do blog do Ucho, fez aí uma reportagem ontem à noite, né? Inclusive ele conversou comigo a respeito para relembrar alguns casos aí lá do Paraná e a gente estava falando sobre o processo, né? Existe uma briga judicial entre mim e o Roberto Requião. Por quê? Porque eu fiz reportagens denunciando, né, as maracutaias no governo dele. Ele colocava os irmãos em pontos estratégicos ali do governo, um deles na Secretaria de Educação, que depois ele tentou emplacar de todo jeito para o Tribunal de Contas do Estado, né, e aí deu uma confusão judicial, né, uma série de liminares, volta, sai, e o outro, né, no Porto de Paranaguá. Nos dois casos, os dois foram investigados. No caso do Maurício Requião, houve um caso que ficou conhecido como TVs Laranja, né, em que, coincidência ou não, né, havia uma licitação que tinha todo o cheiro de licitação direcionada e quem ganhou foi justamente uma empresa que tinha como representante o maior doador da campanha de Requião. São essas coincidências da vida, né, da política. No caso do Porto, né, a coisa era tão transparente que teve uma mega operação da Polícia Federal, a mando do Ministério Público Federal, teve gente presa, superintendente da cadeia, a confusão danada, descobriram uma quadrilha atuando no Porto de Paranaguá e coincidentemente, né, poucas horas antes da Operação Dallas, o irmão do Requião, que era o manda-chuva aí do Porto de Paranaguá, sumiu. Desapareceu, foi passar férias em Miami e só voltou quando já tinha ali um habeas corpus preventivo, né, para que não fosse preso. Essa é a turminha, né, do Roberto Requião. Mas, gente, ter o Requião como relator de um projeto, né, de abuso de autoridade é uma piada pronta e de muito mau gosto. Roberto Requião de Melo e Silva sonha com a possibilidade de perseguir o que ele considera os seus desafetos. Quem são os desafetos de Requião? São aqueles que criticam aquilo que ele fez de errado. São aqueles que dizem, amigão, você está fazendo nepotismo, amigão, essa licitação aqui foi direcionada, amigão, tem esquema no Porto de Paranaguá, quando o seu irmão estava comandando, amigão, é quem faz isso, mas é o que basta. Qualquer pergunta que seja um pouquinho mais dura, um pouquinho mais firme, já é suficiente para Roberto Requião de Melo e Silva se transformar na Maria Louca ou no Cangaceiro do Sul, e atacar, inclusive, jornalistas, né? Quando eu fiz as reportagens envolvendo tanto o Porto quanto as TVs Laranja, ele usou uma TV pública, uma TV pública, paga com dinheiro público, que ele fazia de circo, onde ele era o grande palhaço, né? Pra me atacar, e a palavra mais suave que ele usou foi bovina na época, né? Xingou, como xingava juízes, como xingava os seus desafetos políticos, quer dizer, usava de um bem público, de uma TV pública, para montar um circo lá, que ficou batizada de Escolinha do Requião, e atacava mesmo, né? Claro que eu processei, ganhei com despacho lindo em primeira instância, ele abusando de suas carteiradas, né? E da sua autoridade, porque sempre abusou, fez um salamaleque lá com o desembargador suspendeu a decisão da juíza, tal, e o caso tá no STJ, né? Os juristas já
dão como mais do que certo esse ganho de causa, porque é óbvio, é claro, né? Foi um ataque absurdo que o Requião fez, mas eu não sou a única jornalista que foi atacada pelo Requião, não, né? E nem o único desafeto, né? Atacado por Requião. Tem tantos e tantos outros, é que nem sempre levam o Requião à justiça, porque ele faz, né, aquele jeitão, aquela voz, né, se impõe, e as pessoas muitas vezes ficam com medinho lá do Roberto Requião de Melo e Silva, né? Não tem medinho de você não, Requião. Mas tem casos que foram emblemáticos no Paraná. Ele chegou a pedir quebra de sigilo telefônico de um jornalista que fez uma denúncia contra ele. Teve um em Londrina que ele agrediu fisicamente. Ele torceu o dedo, quase quebrou o dedo do jornalista porque fez uma pergunta que Requião não gostou. Então, se ele não gostou, ele vai para as vias de fato. É assim que funciona, né? Xingamentos, agressões, grosserias, estupidez, gritos, né? E histórias muito pitorescas, né, da intimidade aí de Requião enquanto governador, que não vale nem a pena falar, mas que os amigos mais íntimos, né, podem contar e mesmo a família pode contar, né? Roberto Requião de Melo e Silva não é flor que se cheire em lugar nenhum. Roberto Requião de Melo e Silva sempre abusou da sua autoridade como governador, abusa como senador, e quando a gente vê que é ele que está relatando o projeto de abuso de autoridade que vai fazer o voto, gente, é rir para não chorar, né? Porque realmente é uma piada pronta de mau gosto. Então ele adiou o relatório com a desculpa de que vai analisar a proposta do Janot. Conversa fiada. O que ele está tentando fazer é deixar a armadilha, né, ainda maior. Está tentando colocar pontos ali nesse relatório em que abra, né, o poderio de perseguição contra Ministério Público, contra juízes, que deixe qualquer pessoa, né, qualquer maluco perseguir pessoas como o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. O sonho dessa gente é que esse projeto passe para que haja aí um tiro de canhão em cima da Operação Lava Jato. Um projeto que tem como pai Renan Calheiros e que tem como madrinha ou padrinho Roberto Requião de Melo e Silva. Certamente, gente, na gênese já não pode dar certo, é um ataque contra o povo brasileiro. É preciso dizer não a esse projeto, é preciso pressionar. Agora, qualquer cidadão que venha questionar o Roberto Requião vai ser agredido, ou verbalmente, ou fisicamente, ou das formas todas espúrias que o Roberto Requião é acostumado. Então, fique preparado. Se você abordar o Requião e fizer uma pergunta que ele não goste, a chance dele vir pra cima é grande. Mas eu vou dizer pra você, né? Ele só cresce pra cima de quem se acovarda. Quem levanta espinha e enfrenta Roberto Requião, vê o Requião, né, com aquele vozeirão todo grandão, diminuindo, 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 diminuindo. Então é a estratégia básica, né, dos cangaceiros que querem de fato intimidar, né, pela força, pela voz, pelo poder. Isso não cola mais com o povo brasileiro. Não ao projeto de abuso de autoridade e não antecipado ao relatório de Roberto Requião de Melo e Silva, do PMDB de Renan Calheiros. Eles querem dar um golpe na Lava Jato. Isso está mais claro do que qualquer outra coisa, é mais cristalino do que a mais pura das águas. É isso, pessoal. Curta, espalhe, compartilhe e diga não a esse projeto.